é feito sob medida para você assessoria. Você vai receber algo personalizado para você. Ah, Malboro, eu não sei o que eu quero. Ah, Malboro, eu não sei o que eu quero estudar. Ah, Malboro, não sei o que. Mano, você vai no formulário e você vai digitar. Eu tenho tantas horas por mês para ler, tantas horas por semana. Eu consigo ler tantos livros, eu consigo ler tantos artigos. Pode ser que a gente indique partes de livros para vocês. Vai variar do seu formulário, tá bom? Quanto mais sincero for, mais adequado pra você de verdade será. Se você for plenamente sincero, mano, vai ser encaixar como uma luva. Deixa que é o trabalho, deixa o trabalho pro autolinguagem. Pra você, mano, é só o estudo e o conhecimento. Deixa que a gente trabalha e você capta o estudo, tá bom? Filósofos e até nomes como Elon Musk. Mas não para por aí. Ela também relatou uma experiência pessoal com uma suposta abdução, envolvendo luzes estranhas, seres humanoides e marcas físicas que teriam ficado no corpo. Pode ser tudo teoria da internet, ou pode existir algo mais profundo por trás dessas histórias. Nesse vídeo, a gente vai conferir então as teorias mais cabulosas contadas pela Carol Capel. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Galera, eu acho que a Carol Capel dispensa apresentações, né? Ela é uma influenciadora gigantesca, viraliza bastante, né? Com histórias bem estranhas, teorias conspiratórias, tipo o Daniel Lopes, que a gente já fez vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos pra primeira. Mas antes, deixa eu colocar aqui meu chapeuzinho. Porque é vídeo de teoria da conspiração, então tem que ter o chapeuzinho. Fiquei bonito ou não? Gostaram? Vamos lá então. Conspiração da água. A Carol Capel já comentou sobre uma teoria da conspiração que à primeira vista soa até meio boba, né? Mas que no fundo faz a gente parar para pensar e se for verdade. A história gira em torno da água Evian. Isso mesmo, né? Aquela água bem cara. Não sei nem se é assim a pronúncia, tá? Bom, aqui no Brasil, por exemplo, uma garrafinha pode chegar a R$20 ou até mais caro, tá? Então, assim, não é qualquer água, não é? Isso é louco, não compensa. Segundo a teoria, os ricos teriam criado uma água exclusiva para eles. Uma água realmente diferente, não só no sabor, mas carregada de eletrólitos e minerais que fariam maravilhas para a saúde. Porque nessa lógica, o segredo da vitalidade, da longevidade, da beleza estaria... Cara, mas qual é a dificuldade de você pegar uma porra de uma água dessa e você testar em laboratório? Porque essas porra de teoria da conspiração, eu entendo, mano. Muitas delas realmente fulminam em ser aspectos, tipo, reais, tá? Coisas reais. Esbarram na realidade, né? Mas, pô, por que não consegue pegar essa porra dessa garrafinha de água e testar no laboratório? E ver o que tem dentro dessa merda? Por que precisa de uma teoria da conspiração sobre o que está no, o que tem na água, mano? Ao invés de ir lá e testar e ver o que, que tem e descobrir o que, que é. Porra. justamente na água e a elite saberia disso. Enquanto isso, nós, meros mortais, seguimos na água da torneira ou numa água mais comum mesmo engarrafada, né? A teoria ainda diz que essa versão caríssima seria alcalina, cheia de benefícios que a nossa não teria, e como custa caro, quase ninguém compra. Assim, o segredo continuaria restrito a poucos. Estranho, né? Mas se é segredo, então, para ficar jovem e tal, por que vende? Então deveria ficar só lá, né? Pra elite, né? Não faz sentido, pode até fazer, né? Mas a gente sabe que existem águas bem mais caras por aqui, né? Como a Voz. Ah, é a Voz que eu tava pensando que era Boss, não é Boss, né? É Voz. A Voz, né? Que vai fácil de 20 até R$80. Então fica a pergunta, né? Se essa teoria tem um fundo de verdade. Será que tem um fundo de verdade? Se tiver, talvez existam outras marcas da elite circulando por aí. Claro, tudo isso é teoria da conspiração, né? Mas no mundo em que a gente vive, onde o que é melhor quase sempre parece reservado para poucos, dá assim para entender por que tanta gente desconfia. Katy Perry nos avisou. A teoria da Katy Perry consegue ser tão bizarra quanto a do Justin Bieber naquele clipe, né? O Yumi. Segundo a teoria que a Carol Capel compartilhou nas redes, lembra daquela velha história de que a elite praticaria canibalismo? Pois é, né? Ela já teria sido documentada pela Katy Perry lá em 2017 no videoclipe da música Bon Appetit. Tenho certeza absoluta que você conhece a música da Katy Perry chamada Bon Appetit. Traduzindo para o português, bom apetite, né? Aquilo que você fala quando você vai comer. E, gente, esse clipe aqui é extremamente perturbador e a música também. A Capel comenta sobre a abertura do clipe quando um molho vermelho escreve o nome da música na tela, já criando aquela atmosfera meio desconfortável.
Em seguida aparece a Katy Perry embalada em plástico, como se fosse ali literalmente um pedaço de carne, né, pronto para ser preparado. Alguns homens de avental surgem preparando a farinha para empanar a Katy Perry, né, e começam a massageá-la do mesmo jeito que se faz com um corte de carne antes do preparo. Então tudo fica com esse ar bem estranho, desconfortável, e depois a situação só fica ainda mais perturbadora. Ela é colocada dentro de um panelão, depois vai parar numa tábua, como se estivesse sendo preparado mesmo para o corte, e a própria letra reforça a ideia quando diz I'm on the menu, seria tipo, tô no cardápio, né? A cereja do bolo é ela sendo servida numa mesa que ironicamente está cheia de pessoas ricas e misteriosas. O rosto dessas pessoas quase não aparece com clareza e, segundo a teoria, isso seria proposital, né? Uma forma de representar o poder e principalmente o anonimato da elite. A Carol também liga tudo isso às interpretações feitas sobre o caso do Jeffrey Epstein. Afinal, já mostrei aqui para vocês, inclusive, que existem mensagens vazadas mencionando termos como pizza e outros tipos de comida, né? De acordo com certas teorias que circulam na internet, essas palavras seriam códigos para algo muito mais sombrio, né, para crianças, por exemplo. A Carol também cita outro clipe, né, a Chained to the Rhythm, também de 2017, onde tanto a música quanto o vídeo trariam críticas ao sistema. Inclusive tem gente que hoje está voltando nesses clipes para poder comentar por causa dessas descobertas, né, que andam circulando. O bizarro é que no fim parece que o jogo vira, né, e a galera passa a fazer parte do banquete, se tornando inclusive uma torta para Kate. Será que a Katy Perry sabia de tudo e estava tentando nos avisar? Ou esse final quer dizer que ela faz parte de tudo isso? Matrix. Opa, senhores, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Bom, então presta. Cara, porque eu pessoalmente eu não excluo a possibilidade de tudo isso ser verdade, tá, gente? Porque é, não é como se isso fosse uma coisa tão impressionante, digamos assim. É uma coisa brutal, né? É algo realmente nojento, né? Isso é uma coisa péssima, tá ligado? Mas a grande questão é a seguinte. Diversos, ao longo da história da humanidade, mano, isso não era uma coisa tão irregular, tá? Isso se torna irregular porque nós ainda somos civilizados, né? Por mais que estejamos perdendo esses sinais de civilização, esses traços civilizacionais, isso ainda somos superiores civilizacionalmente a diversos grupos que existiram ao longo da história, de tribos, por exemplo, que faziam sacrifícios humanos, né? Até hoje mesmo na África ainda tem tribos que são canibais. A crença de que você consegue a força do seu inimigo, né? Quando você, como por exemplo, depois de uma batalha, você pega o seu inimigo, que foi um bom inimigo, né? Alguém forte, e tira o pênis dele e come, né? Coração, pênis, cérebro, né? Isso são práticas que percorreram ao longo da história humana, né? E o que mais ainda, né? Principalmente, digamos assim, que me faz não abandonar a possibilidade dessas elites, desses grupos terem essas condutas, tá? Acredito eu que isso é primordialmente porque eu posso observar isso como um rito iniciático, tá? Então é fácil, por exemplo, aquelas questões do Epstein, eu não acho que eram é, compromite, né? Eu não acho que é um compromite. Eu acho que é um compromisso. Acho que é diferente. Até porque a questão do compromite, se nós formos pegar, por exemplo, o Bill Clinton, que tem diversas fotos dele envolvido naquilo, nós estamos falando de um homem que vivia em torno de seguranças, né? Ele é um ex-presidente dos Estados Unidos que contém consigo mesmo, carrega consigo mesmo diversos segredos americanos, né? Então não é como se esse homem andasse por aí sozinho, né? Todos os relatos que nós pegamos dele na ilha, etc., em nenhum momento existe a ausência, por exemplo, de seguranças. Se nós formos ver hoje a própria ilha do Epstein, que bizarramente ainda continua com funcionários e pessoas cuidando do local, o que é, digamos assim, um tanto quanto estranho, né? Mas tem funcionários lá. Então nós temos lugares que ainda contêm funcionários e muito provavelmente o Bill Clinton, quando ia nessas festas,
principalmente mais cedo, né? Onde existem relatos das vítimas, porque as pessoas acham que é algo de 2020 para cá, né? Nós estamos falando de algo de 92 para cá. E nós estamos falando de coisas que o Bill Clinton já era presidente dos Estados Unidos ainda quando estava correndo. Existem vítimas, inclusive algumas vítimas da África do Sul, isso foi marcado muito pela África do Sul ali. Muitas das vítimas que eram mulheres da África do Sul relatam que foram abusadas pelo Bill Clinton. E ele estava no poder ainda. Então existem seguranças ao redor dele. Então veja, não é como se fosse uma atividade aonde esse homem estava completamente sozinho, né? Existiam pessoas aos arredores daquela situação. Existiam seguranças, né? Tomando conta daquilo. Tomando conta da segurança desse homem tão perverso chamado Bill Clinton, né? Então, voltando aqui ao eixo da conversa, eu não acho tão bizarro essas coisas poderem estar acontecendo. E porque isso pode ser visto como até mesmo um rito de passagem, um compromisso do sujeito em relação àquilo. Então, o Bill Clinton ele é um homem treinado pela CIA, muitas vezes, que recebe treinamento quase que diariamente ali, explicando como é que existem pessoas que podem estar tentando usurpar informações de você diariamente, como desconfiar de agente, como preservar a informação da melhor maneira possível, entender como a máquina, a engrenagem funciona. Entende? Então, isso é muito mais um ato de compromisso, até porque a noção, e isso eu estou explicando para vocês entenderem que a noção de compromite, que é uma noção que nós estamos falando de uma forma dos russos conseguirem informações, primeiro com a atividade russa, e estão tentando apontar isso para Mossad, todos esses eventos. A noção de compromite não é exatamente uma noção do Mossad. A Mossad ela trabalha em outras esferas, não que ela não use compromite, mas ela busca outros mecanismos mais eficazes na visão deles. Mas eu estou falando aqui de compromisso. Estou falando de ritos iniciáticos, estou falando de fato de um comprometimento com algo. Uma mensagem estrita e fazendo com que esses sujeitos no comportamento de grupo, isso inclusive foi uma coisa que eu já expliquei para o Code Hack sobre essas coisas, é que isso é bem traçado psicologicamente, que em grupos existem ritos de iniciação, né? E quanto mais poderoso e mais coisas a serem guardadas nesse ambiente, quanto maior é o que você recebe, geralmente maior é a noção de compromisso que deseja que você que realize, né? Então, para mim, são muito mais sinais iniciáticos, coisas que são iniciáticas por parte de todos daquele grupo, para fazer com que o grupo tenha uma consolidação muito forte, e de fato teve, porque nós estamos falando de algo que começou lá para os 92, que saibamos, porque o Epstein pode ser um cara que continuou aquilo que o pai da menina começou, mas aquilo que saibamos que o Epstein fez começa em 92, se fortalece em 97, e o que nós sabemos em 2026, agora 2026 soltando, o que foi solto em 2025, 2026, são coisas que aconteceram a partir de 97. Então, é uma coisa que por muito tempo se estendeu. E por muito tempo vai se estender. Então, parece ser muito mais uma marca de compromisso com uma seita iniciática do que um compromite, né? É por isso que eu abandono a noção de compromite. É a inversão do compromite. É você saber que está tendo uma foto tirada, todos ali saberem, para todos saberem que se alguém for exposto, ou se alguém expor, todos ali cairão, né? É uma noção mais ou menos de jogo de dominó, né? Os dominózinhos, assim. Então é como se escolhessem virar peças de dominó. Então eu vejo muito mais isso como um rito iniciático, né? Para saber aqueles que estão comprometidos. E aqueles que não estão comprometidos não são pessoas, e para você entender, né? As pessoas que estão ouvindo aí, para vocês entenderem melhor o porquê esse tipo de compromite, é porque, primeiro, essas pessoas são pessoas de fato perversas. Muitas vezes são pessoas perversas, degeneradas, distanciadas. Isso não é só maldade, digamos assim, tipo, como as pessoas ficam, né? Tipo, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque sem Deus tudo é permitido, né? Sem Deus, a noção da falta de Deus permite com que tudo aconteça. Então, o porquê? Se Deus não existe, o porquê eles não fariam isso, né? Aí você pode, obviamente, tentar explicar, mas é difícil explicar, convencer alguém muito mais rico do que você de uma coisa que ele não quer fazer se Deus não existe, né? Não existe ninguém ali muito acima dele, e quem tá acima dele tá comprometido com isso também. Mas, em síntese, é por isso que eu acho que nada daquilo dali
tenha sido compromise. Acho que é iniciático. É por isso que eu não aniquilo a possibilidade de isso ser irreal, de ser uma coisa absurda, porque isso ao longo da história, isso é bem, acontece várias vezes, esses grupos, tribos, terem como ritual iniciático, para participar, por exemplo, para ser um guerreiro, participar do grupo dos guerreiros, etc., ter um rito iniciático ali para você comer carne humana, né? Para você comer seus inimigos, seus adversários, né? Para você mostrar que você é brabo, entendeu? Fotos e vídeos, basicamente. Então é por isso que eu não tiro essa possibilidade, ainda mais que agora que a gente tá vendo essas questões do Epstein sendo soltas, né? E eu não sei porque as pessoas acham que isso é algo tão absurdo, sendo muito sincero. Talvez as pessoas tenham uma sensação de civilização muito mais forte do que eu tenha hoje, de uma situação de valores, de compromissos morais e de estabilidade dos conceitos, de noção de civilidade, de sociedade, muito mais forte do que eu tenho. Eu não acho que possa ser o caso, acho que é uma questão, sei lá, talvez mais imaginativa mesmo, né? Falta de informação gere mais appealing para as pessoas, né? A pessoa que não tem tanta informação tenha mais appealing sobre esse tipo de informação, sobre esse tipo de descoberta. Mas até pouco tempo atrás, estava num hype muito forte a noção dos psicopatas no YouTube, né? E nós temos Jeffrey Epstein, tipo, Ted Bundy, tipo, quantos de vocês não ouviram falar ou não viram documentário, ou os documentários ou vídeos sobre Ted Bundy, né? Sobre o doidão lá, o loirinho também, que eu falei o nome agora há pouco, esqueci, me fugiu o nome. Quanto vocês não viram séries na Netflix sobre psicopatia, né? Pessoas que fizeram coisas tão horrendas quanto o Epstein ali aparentemente fez com as pessoas. Então é como se, não sei, é uma mistura de que o rico é perverso, mas ele não pode ser tão perverso assim. A noção de como é que alguém tão rico possa ser tão mal assim, tão inescrupuloso assim, que é a mesma noção que se tem para os psicopatas, né? As pessoas quando conversavam com o Ted Bundy não acreditavam que aquele era o Ted Bundy, porque ele é uma pessoa muito educada, etc. Então as pessoas geralmente acoplam, e isso aí tem, acho que vai muito de acordo com a noção muito primária que o brasileiro tem sobre, até sobre o mal mesmo. É muito infantilizado, né, a noção do mal para o brasileiro, né? Então, parece que imaginar isso parece que seja muito absurdo, né? Alguém tem que ser simultaneamente um monstro. E assim, no sentido formal da coisa, é um monstro, tá ligado? Mas ele não tem grandes dentes e boca, um bicho muito feio. Pode ser o Bill Clinton, tipo, um cara bem afeiçoado esteticamente, e ser simultaneamente um monstro, né? Também. Ser uma pessoa que comete esses tipos de crime. Talvez seja isso, por isso, tipo, geralmente que as pessoas mais ricas têm muito cuidado com a pele, são pessoas mais bonitas, maquiadas que aparecem, e talvez as pessoas não consigam ver pessoas bonitas fazendo coisas tão feias e chamando elas de monstro, né? Voltamos de novo aí à questão do Ted Bundy, né? Que ele continuava sendo uma pessoa muito bem quista pelas mulheres, mesmo depois de todos esses crimes que ele acabava cometendo, porque aparentemente ele era bonito, né? Então, chamava a atenção das mulheres, e mesmo assim as mulheres acreditavam nele que ele era inocente e se apaixonavam também, né? Talvez seja porque eles sejam bonitos. Bom, não sei qual o motivo, mas as pessoas têm dificuldade de imaginar pessoas muito ricas e bonitas cometendo atrocidades com crianças. É, eu não acho esquisito, eu não acho que seja impossível, eu acho que, na verdade, muito provável, por causa de todos esses aspectos que eu narrei. E também tem um terceiro aspecto, que é a questão da riqueza sendo disseminada de maneira muito abrupta dentro da sociedade por causa dos avanços tecnológicos, né? Eu acho que essas elites, esses grupos, começaram a criar esses rituais até mesmo para saber quem é aquele que era rico de verdade, ou que pertencia de fato à nobreza e à riqueza, né? Então, se a gente for pegar exemplarmente os nobres franceses, quando nós estamos falando de Revolução Francesa, eles fizeram coisas muito parecidas e até piores do que o caso do Epstein. E todos eram nobres, né? E isso participou muito das cortes, dos grupos da elite francesa, né? Pós-Revolução Francesa, quando houve um distanciamento maior da Santa Igreja, né? E nós fomos por um aspecto mais progressista, revolucionário de situação de país, né? Então, eu adicionando mais um motivo, né? A terceira razão pela qual eu acho que é bem provável que tudo isso de fato venha acontecendo lá dentro. E que eu acho que essas pessoas gostam de expor isso, se for o caso da moça aí expondo. Primeiro, que ela faz parte desse grupo das elites. Segundo, que esse clipe foi solto. Terceiro, que ela continuou viva e o clipe continuou no ar. Eu acho que esses grupos, eles gostam de testar o poder que eles têm. Eu acho que eles gostam de fato. Isso também, na psicologia, existem muitos relatos.
de serem exibicionistas, né? São pessoas que vão transgredindo tanto a noção do que pode e o que não pode, noções psíquicas, que por que não? Por que não eles serem esses grupos serem também exibicionistas, né? Já que é aquilo que eles guardam tanto, aquilo que não pode ser visto. Então, por que não emular isso, nem que seja por uma maneira um tanto quanto simbólica nos clipes, para mostrar que isso acontece, né? Para eles mesmos consumirem aquilo e saberem que isso está se dando, né? Que isso está sendo público, porque isso não pode ser, inclusive, uma coisa desejável para essas pessoas. Inclusive, até mesmo para humilhar, né, esses grupos que não fazem ideia de que esses acontecimentos estão se dando, que esses grupos existem e que essas mazelas sejam realizadas. Então, esses são todos os motivos e as somas dos motivos nos quais me fazem não me distanciar e não interpretar todos esses eventos do caso Epstein como coisas tão absurdas, apesar de serem, mas tão absurdas no sentido de absurdidade. Quanto mais absurdo, mais difícil de ter sido feito, tá? É nessa noção que as pessoas usam absurdidade para esses casos, tá? E por isso que elas ficam incrédulas, tá? É tão absurdo que torna-se incompreensível. Para mim, na verdade, é por ser tão absurdo que é tão humano e que faria tão parte de grupos que querem ser tão humanos e tão decaídos como pessoas que buscam ao máximo se isolar e se distanciar da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, acho que são eventos até que meio que esperados e que esses grupos exercitam a existência disso para constantemente estar sempre denotando que são antagonistas do bem, né? Porque é só para pensar que qualquer pessoa pode se converter. Agora, se você é mantido nesses meios constantemente, existe uma dificuldade muito maior de você se converter. Apesar de existir causa suficiente para que isso se exerça, o homem ama muito, né, o pecado, né? Ele vai amando não, ele gosta muito do pecado, né? Se direciona muito forte pro pecado, quanto mais na lama ele tá. Então acho que é um ciclo de merda que vai se disseminando, e isso precisa ser mantido para que as pessoas se mantenham afastadas e que elas não se convertam, e que elas não deem com a língua nos dentes e que elas não usem todo esse poder que eles cativaram e que eles armazenaram para fazer um bem muito grande à humanidade, né? Trazer mais pessoas a serem convertidas, tirar tantas pessoas desses lugares, porque eles são pessoas que são muito grandes e têm muito poder social, né? Então acho que esse manter-se esse mal dentro desses grupos é toda a junção desses motivos que eu acabei de dar. É por isso que eu não acho, inclusive eu acho bem incrível que tudo isso seja verdade com essas razões que eu acabei de denotar. Entendeu? Ô, Boro, mas tu acha que eles faziam parte de alguma seita religiosa ou só realmente para criar essa identidade de grupo? Isso eu não sei. Eu tô narrando isso, entendeu? Pode ser que seja somente para identidade de grupo, mas eu não vou tão longe porque aí me falta informação. Eu não sou uma pessoa que tem um tanto conhecimento sobre essas questões místicas, né? Espirituais. Então eu prefiro não mexer, não prefiro não trazer para o argumento aquilo que eu não posso sustentar. Entendeu? Eu sei que essa identidade de grupo existe e eu não acho que ela é negação de uma seita religiosa, tá? Eu tenho alguns palpites, mas eu prefiro guardar para mim. E esse pega rapaz aí, Malboro? Não sei. Mas vocês entenderam os meus motivos?